Queridos irmãos em Cristo, saudações de paz. Aqui quem vos fala, professor Rogério China. Somos do Instituto Teológico Gênesis e estamos trazendo para vós outros uma matéria de extrema importância, a saber, o arrebatamento da igreja. O mesmo será precedido por sinais que têm demarcado a nossa história. Portanto, se inscreva no nosso canal e você vai gozar das maravilhas pertinentes à santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Queridos irmãos, estamos aqui para discorrermos subordinado a um tema de extrema relevância, a saber, o arrebatamento da igreja. Esse evento que está para acontecer a qualquer instante. Percebam bem que a palavra nos ressalta em verdades que o Senhor Jesus viria, assim como ele virá, para arrebatar a sua noiva, ou buscar a sua noiva amada, noiva esta que fora comprada com sangue vertido lá na cruz do Calvário. O arrebatamento da igreja é um evento que está para acontecer a qualquer momento. Observe que o Senhor Jesus, ele descreveu sinais precedentes a este evento, que é aguardado não por muitos, mas por poucos que constituem a igreja do Senhor Jesus. Bem afirmou o Senhor Jesus: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Portanto, este evento está sendo aguardado, anelado, não por muitos que foram chamados, mas pelos poucos que são os escolhidos do Senhor. E o arrebatamento da igreja, ele se dará num abrir e fechar de olho. A palavra arrebatar quer dizer raptar, tirar com força, com pressa. Assim a igreja, a saber, a noiva do Senhor Jesus, será roubada desta terra, deste mundo, que passará a ser o cenário de catástrofe universal. Portanto, meu querido irmão, que esta palavra venha trazer ao seu coração o despertamento para esse evento. Aí vem o noivo. Estejais apercebidos, estejais preparados para este encontro que se dará nas nuvens. O arrebatamento da igreja, a princípio, é precedido por sinais que vão nos mostrar o quanto o Senhor Jesus está perto para o desfecho do arrebatamento da sua noiva. Quando se fala da igreja, nós estamos falando de um povo de boas obras, um povo que foi chamado para fora. Chamado para fora de onde? Para fora de um sistema pecaminoso, corrompido, que é regido pelas forças das trevas, que tem como líder o diabo, a saber, Satanás. Outrora anjo de luz, agora no exato momento anjos das trevas. Aquele que destrói, rouba, dilacera, que faz toda sorte de catástrofe na vida da sociedade. Portanto, o arrebatamento da igreja, ele há de acontecer num abrir e fechar de olhos, antes do toque da última trombeta. Portanto, pelos sinais que o Senhor Jesus bem disse, registrados em Mateus capítulo 24, nós podemos perceber e acompanhar os passos de Jesus. A igreja, a noiva, que fora comprada, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus, está ao aguardo deste evento.
Isso é bem registrado quando nós nos deparamos com a parábola do joio e do trigo. Observe que ambos podem até apresentar certa semelhança. No entanto, as suas características são diferentes. Por exemplo, o trigo, quanto mais ele cresce, mais ele frutifica, e as suas raízes vão se soltando do solo. Em contrapartida, o joio, quanto mais cresce, o seu fruto se torna minguado. As suas raízes vão se aprofundando nas terras, no solo, de natureza a estar preso. E outra observação de suma importância: o trigo, quanto mais ele cresce, mais ele se encurva decorrente aos muitos frutos. Já o joio, quanto mais cresce, ele se torna mais rígido, soberbo, robusto. O trigo, por sua vez, está pronto para ser tirado. O joio, naturalmente, terá que ser arrancado. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela é composta pelo trigo. A igreja do Senhor Jesus é composta pelo trigo. O joio que existe no campo é oriundo do diabo. É a semente da serpente que está por todas as partes, destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo igrejas. Mas a palavra de Deus, ela nos garante a vitória em Cristo Jesus. Os sinais que o Senhor Jesus bendisse, todos eles já estão se repetindo na nossa era. Eu vou repetir. Os sinais que o Senhor Jesus bendissera, todos eles já estão se repetindo na nossa era chamada hoje. Observe que o Senhor Jesus, ele figurou o arrebatamento da igreja como uma mulher que está para dar à luz, de natureza que quanto mais vai chegando perto do nascimento da criança, a mulher vai tendo contrações, as dores vão aumentando. Nós, igreja, não passaremos pelo período tribulacional ou pela grande tribulação, período que está dividido em duas partes: tribulação, 3 anos e meio, e seguindo a grande tribulação. Portanto, a igreja será roubada momentos exatamente antes do decorrer desse fato. Portanto, o sinal ou os sinais que o Senhor Jesus nos dera são sinais de extrema relevância e que carece de nós outros uma suma importância sobre eles. Observe que o Senhor Jesus cita o aparecimento de falsos mestres, falsos profetas. Isso está registrado em Mateus capítulo 24, versículo 5 e também versículo de número 11. Falsos cristos, falsos profetas, eles surgirão em meio ao povo com o intuito de enganar, de fazer com que os perfeitos caminhos da palavra de Deus, que conduz à vida eterna, sejam distorcidos. A verdade é essa. O intuito dos falsos cristos e falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores e também falsos pastores é torcer a real verdade das Escrituras. Portanto, meu amado, estejais apercebido, para que não sejais levado por ventos de doutrina. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, foi bem explícito ao dizer: procura te apresentar a Deus, aprovado, como um obreiro, que não tenha de que se envergonhar, e que tenha bom manejo com a palavra da verdade. Observe que Paulo também instruiu o jovem Timóteo: nos últimos dias surgirão muitos falsos. Eles tentarão introduzir falsas doutrinas, falsos cristos, falsos profetas, para destruir a conduta
de muitas pessoas. Os falsos profetas estão totalmente se manifestando entre as igrejas, com profecias, com palavras que são totalmente degradantes. Palavras estas que não provêm do Senhor. Assim disse o Senhor: ai do profeta que disser assim diz o Senhor, quando eu mesmo, o Senhor, não disse nada. Esses são nuvem sem água, 2 vezes filhos da condenação. Portanto, irmão, esteja apercebido. Não se permita adormecer. Antes, vigiai. Vigiai e orai em todo tempo, em toda súplica no Espírito, para que você esteja firmado na rocha. Os falsos profetas, eles vêm com uma imensidão de heresias, promulgando heresias no seio da igreja, fazendo assim errar o caminho aqueles que estão se conduzindo a Cristo. Observe a expressão do Senhor Jesus: errais por não conhecer as sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras quem nos mostra o caminho certo, e o caminho certo é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. As igrejas que são permeadas pelos falsos profetas e falsos cristos, ou aqueles que se colocam no lugar de Cristo, fazendo assim quebrando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Este mandamento tem sido quebrado por conta do egoísmo ou do egocentrismo, da soberba que tem sido alimentada a partir da arrogância de alguns que se auto-intitularam cristos ou profetas. O que é um profeta? É um porta-voz, é um arauto que deveria ter uma vida íntegra, ilibada, santificada, para fazer assim cumprir a vontade de Deus. E quando nós nos deparamos com os falsos profetas, meu querido irmão, não se deixe conduzir pelos sinais que esses fazem, porque sinais não aprovam conduta. Sinais não aprovam conduta. O que aprova a conduta do verdadeiro e autêntico cristão são os frutos ou o fruto do Espírito. Eu vou repetir. A conduta do cristão, ela é evidenciada pelo fruto do Espírito. Gozo, paz, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio e coisas semelhantes que só podem produzir tais frutos aqueles que estão vivendo no Espírito. Aqueles que foram arrancados de dentro de um sistema corrupto, pecaminoso, destrutivo, cruel, que é regido pelo diabo e suas hostes infernais. Estes que foram removidos desse sistema foram constituídos a igreja do Senhor. O Senhor Jesus bem relatou: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Falsos profetas, falsos cristos estão se levantando, e esse sinal vem se repetindo no decorrer da história da humanidade. Quantos já se colocaram no lugar de Cristo, se fazendo Cristo, tentando arrecadar para si a glória de Deus? Até parece a expressão diabólica quando esse intentou: subirei ao céu, disse ele, e serei semelhante ao Altíssimo. Contanto registra a palavra, ele foi e será ainda lançado no lago de fogo, para a glória de Deus Pai.
Um outro sinal que o Senhor Jesus descreve em relatos verdadeiros que foram registrados por Mateus. Ele disse: guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras são sinais que demarcam o eminente acontecimento do rapto da noiva do Senhor Jesus. O mundo está em guerra, o cenário é de guerrilha, há rumores de guerra por todas as partes. Quando você liga o seu aparelho televisor e se coloca a ouvir os noticiários, a televisão ou a mídia, a imprensa, só fala de guerras. Guerra entre famílias, guerra entre nações, guerra entre empresas, guerras e rumores de guerras. É um dos sinais que precede este evento de suma e gloriosa importância que há de se manifestar em um momento não visualizado humanamente, mas acreditado pela fé. O Senhor Jesus disse: se o trabalhador soubesse que hora viria o ladrão, ou melhor dizendo, se o sentinela, o dono da casa, soubesse a que hora viria o ladrão, ele não dormiria, mas vigiaria. Portanto, amado, vigie, esteja apercebido, observando os sinais. Guerras e rumores de guerra são sinais precedentes que antecedem o arrebatamento, o rapto da noiva. E você é a noiva do Senhor Jesus, que deve estar adornada, não com pérolas preciosas, mas adornada com a presença do Espírito Santo. Um outro sinal que o Senhor Jesus deixou em relatos verdadeiros é a fome. A fome tem alarmado o mundo. A fome é a companheira de muitas civilizações no decorrer da história. E não é diferente na era chamada hoje, era esta que estamos inseridos. A fome é uma verdade, é uma realidade. Quantas milhares de pessoas só este ano já morreram de fome? Segundo as estatísticas de institutos de extrema seriedade, só neste ano morreram 5 vezes mais pessoas decorrente à fome do que ao coronavírus. 5 vezes mais pessoas morreram de fome do que morreram com o Covid-19. É um sinal agressivo, destrutivo, que leva à loucura. A fome, ela causa um distúrbio mental. Portanto, assim dissera o Senhor Jesus: antes que o arrebatamento suceda, haverá fome em muitos lugares. E o próximo sinal, que consequentemente segue a galeria dos sinais, são as enfermidades incuráveis, chamadas pela Bíblia de pestes, pestilências, que vêm sendo inseridas no cotidiano do ser humano de uma forma grotesca. Até porque nós estamos em meio a um período pandêmico, um período de destruição, um período de mortandade, uma carnificina está permeando sobre a terra. A percepção que se dá é que há uma nuvem negra sobre o espaço, uma nuvem negra sobre a terra, espaço onde vivemos. Peste, e nós temos N enfermidades que são letais, porque não citar o câncer, que mata milhares e milhares de pessoas no mundo. Câncer é uma doença, uma enfermidade, em alguns casos silenciosa. Quando ela se manifesta, é porque o seu portador já está dilacerado. Assim bem como o câncer se faz presente a AIDS,
que tem devastado famílias, devastado lares, devastado muitas pessoas. A AIDS, ela vem matando de uma forma poderosa na face da terra. Pestes, enfermidades são sinais que precedem o arrebatamento da igreja. Sendo assim, temos a convicção e a percepção de que o Senhor Jesus está mais perto do que quando aceitamos a nossa fé. Observe que o Senhor Jesus também relatou sobre terremotos, tremores, abalos sísmicos que têm acontecido em grande parte deste mundo. São sinais, tremores de terra, sinais que precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a noiva amada, noiva querida, que está o aguardando com a lâmpada acesa, com azeite na botija e com reserva, aguardando o clamor. Aí vem o noivo sair ao seu encontro. Percebam que as virgens relatadas na parábola de Mateus capítulo 25 eram virgens que estavam divididas em dois grupos: as loucas e as prudentes. As loucas não fizeram caso da palavra do Senhor, antes, porém, desacreditaram, deram todo descrédito e desprezo à palavra verdadeira, fidedigna do Senhor Jesus Cristo. Por sua vez, as prudentes são aquelas que guardaram a palavra no seu coração. Bem-aventurado é aquele varão que, quando for edificar a sua residência, que ele cave fundo, achando a rocha, fixando lá na rocha os seus alicerces. Assim quando vir as intempéries, a sua casa não cairá, porque está fixada na rocha. Assim são todos aqueles que guardam e aplicam a palavra de Deus. As prudentes são a figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Observe que as 10 virgens eram aparentemente idênticas, as mesmas características, as mesmas situações. Porém, o caráter interior era diferente. As prudentes estavam ao aguardo, as loucas perderam a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Observe que a galeria dos sinais também cita ódio, traições e muitas mortes. Ódio, traições e muitas mortes decorrente a essas atitudes. O mundo hoje está se odiando. Não mais se tem amor. Bem dissera o Senhor Jesus: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará, dando lugar ao ódio, à ira, ao furor, decorrente a todo esse ódio que será implacavelmente dilacerado entre as sociedades. Muitos irão sucumbir. O Senhor Jesus disse: amais uns aos outros como eu vos amei. O segundo mandamento que traz sobre si promessas do céu: amais uns aos outros, ou ameis uns aos outros. É o segundo mandamento que o Senhor Jesus descreveu. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O ódio é contraditório à vontade do Senhor. O ódio, ele é uma característica diabólica. E aqueles que alimentam esse ódio se tornam semente do inferno. Observe que um outro sinal de extrema relevância que sucede exatamente em nossos dias é o aumento da ciência. Um outro sinal que sucede exatamente em nossos dias é o aumento da ciência. A tecnologia está avançadíssima. Estamos já atravessando para dentro da pós-modernidade. A tecnologia
tudo que está acontecendo no mundo virtual, essas plataformas aonde a tecnologia tem sido inserida no nosso dia a dia. E quem não acompanha se torna um antiquado, incapaz de viver nessa terra. A Bíblia diz: uns correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Foi a profecia do sábio Daniel. Aumento da ciência, aumento da tecnologia. Hoje todos nós estamos interligados a partir das redes sociais. Você está a um passo, a partir de um clique, das informações, dos lugares. Aumento, avanço da ciência. Nunca se vivenciou uma época como a nossa, quando, nesta época, a ciência está ultrapassando os seus limites. Um outro sinal que o Senhor Jesus assim verbalizou: a propagação do ocultismo. O ocultismo é o mesmo satanismo. O Senhor Jesus disse: haverá ocultismo, a propagação do satanismo sobre a terra. O satanismo ele tem como objetivo conduzir aqueles que se inserem em seus grupos para o inferno. Inferno onde o fogo não se apaga e nem o bicho morre. Satanistas, homens cruéis, homens sanguinários, eles são tratados como lobos devoradores. E a propagação desta seita maléfica tem aumentado a cada dia. Viveu-se uma época em que os propagadores do satanismo viviam extremamente ocultos. Hoje eles têm se declarado a partir das suas atitudes. Um outro sinal é a apostasia. A Bíblia bem diz que no final dos tempos muitos apostatariam da fé, dando ouvido a doutrinas demoníacas e espíritos enganadores. A apostasia tem levado muitas pessoas para longe das verdades de Deus. Apostatar-se da fé é o mesmo que abandonar a fé. E como já disse, repito, sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Muitos já não acreditam no arrebatamento, neste fato. Muitos já não acreditam que o Senhor Jesus tem lugar de repouso e descanso, conforme relatado por João no capítulo 14. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, disse o Senhor Jesus, há muitas moradas. Apostasia, abandono, esfriamento, perca da fé é uma ação extremamente diabólica. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que hoje está sendo pregado é um alimento para apostatar-se da fé, porque estão pregando em muitos lugares, não generalizando, mas em muitos lugares, um evangelho falido, um evangelho doente, deficiente, que não é o evangelho que o Senhor Jesus pregou. O Senhor Jesus deixou-nos uma ordem: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Ele disse: pregai o meu evangelho. E assim, crendo neste evangelho, há a possibilidade de ser salvo. Pregai o meu evangelho a toda criatura, em todos os lugares, até o confins da terra, e ensinando os ouvintes, os membros da eclésia, a guardarem todo o meu princípio, a guardarem todos os meus princípios que estão na santa e gloriosa palavra. A apostasia dá abertura a um outro sinal: a mornidão. A igreja se torna morna na sua maior parte. O Senhor Jesus mandou endereçar
uma igreja. O Senhor Jesus mandou que João endereçasse uma carta à igreja, a saber, uma das igrejas localizada na Ásia Menor. A igreja de Laodiceia, que foi marcada por uma característica que causa vômito, ou ânsia de vômito em Deus. Era uma igreja que nem era quente e nem era fria, porém era uma igreja morna, misturada com um mundo pecaminoso. O caráter totalmente sujo, corrompido, era o cenário da igreja de Laodiceia. E é uma igreja que demarca a história de muitas outras igrejas. Porém, é uma igreja representativa, assim bem como todas as demais compõem um grupo de 7 igrejas. São chamados a dispensação da igreja. Corrigindo, é chamado a dispensação, ou período probatório da igreja. São períodos que vão demarcar a história e a procedência da igreja. Observe que a mornidão é estar em Cristo e querer estar no mundo ao mesmo tempo. O Senhor Jesus bem disse: de uma fonte é impossível jorrar água salgada e água doce. Luz e trevas não se compatibilizam. Luz e trevas não estão no mesmo ambiente, não se portam no mesmo ambiente. E ele bem disse: cuida para que a luz que há em ti não se torne em trevas. A mornidão é a ausência da presença do Espírito Santo. A Bíblia nos ressalta: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Fogo, em alguns textos, é um dos símbolos do Espírito Santo. Sendo assim, a ação do Espírito Santo precisa ser permanente em nossa vida. Não se permita se tornar um crente morno, um crente apático, sem vida, sem esperança. A mornidão também é um dos sinais precedentes ao arrebatamento da igreja. Um outro sinal que aconteceu em meados de 1947 é a restauração de Israel, ou a restituição patrial de Israel. Nesta data, a saber 1947, Israel novamente foi considerada ou reconsiderada como uma nação. A mesma seria varrida do mapa, intenção diabólica. No entanto, Deus preserva o povo de Israel. E a nação reviveu, cumprindo a promessa a partir da profecia de Isaías, que um só dia renasceria uma nação. Portanto, observe que os sinais estão demarcando que os passos de Jesus estão muito mais perto do que quando aceitamos a fé. E o último sinal que eu quero aqui descrever em relatos verdadeiros e bíblicos é o derramamento do Espírito Santo. O profeta Joel bem verbalizou: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que se quebrantou e foi alcançado pelo poder salvífico do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ou derramamento do Espírito Santo, também demarca um dos sinais precedentes do arrebatamento da igreja, ou um dos sinais que precedem o arrebatamento da igreja. Meu querido irmão, ficai firme, apercebido, não se permita dormir, porque o arrebatamento da igreja, pelos sinais que aqui fizemos menção, está para acontecer a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser hoje,
pode ser daqui a pouco. Portanto, estejais vigilantes, aguardando. Bem-aventurado é o servo, quando o seu Senhor voltar, o achar trabalhando. Que Deus te abençoe nesta oportunidade ímpar de estarmos aqui relatando sinais que precedem o rapto da igreja. Que Deus te abençoe em Cristo e permaneça em Jesus Cristo. Até a próxima matéria, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o seu like, ativa o sininho e entra no nosso grupo Telegram na descrição do vídeo abaixo.